não só uma corrente filosófica que surgiu no século XX, mas também um movimento cultural que se alastra até a nossa atualidade, ao século XXI. O que é o existencialismo? E o grande problema é que o existencialista ele é difícil de entender, tendo em vista que você tem vários autores e nem sempre esses autores estão em comum acordo com sua teoria. Então, eles vão ter uma teoria com abordagem diferente, às vezes eles pegam um tema distinto também. Então, procurar entender o existencialismo é um trabalho árduo, mas talvez o ponto de partida deva ser o Sartre, né? Então, nesse episódio vai ter essa perspectiva. E o primeiro grande debate aí que a gente tem que colocar para entender o existencialismo é entre o que vem primeiro, a existência ou a essência. Mas também a gente precisa entender o que é isso, existência e existência. De acordo com Sartre, a existência é que algo é. E a essência é o que algo é. Então funciona assim: existência é a afirmação de que algo está aí. Então aqui, ó, vocês estão vendo, ou melhor, estão ouvindo um microfone. Então aqui está o microfone, ele existe. No segundo caso, né, na essência, é uma definição de como algo é. Então, o microfone que o Pedro citou, ele é um periférico que capta áudio, é feito de metal, plástico e tem um design X. E toda filosofia clássica, a gente tem uma primazia lógica da essência sobre a existência. E por filosofia clássica, a gente não está falando aqui só da Grécia Antiga, né? A gente está falando dos filósofos que vão ali desde Platão até, sei lá, Hegel. E como é uma galera muito diversa, a gente vai chamar eles num blocão só de filósofos essencialistas, em oposição aos existencialistas. E primazia lógica não necessariamente significa o que vem antes, mas o que é fundamental. Esse que será o ponto do que é os essencialistas. Um exemplo para você entender isso é a pedra-chave de um arco. Né? Quando você vai construir um arco, a última pedra que você coloca é a pedra que fica em cima aqui, ó, fechando o arco. Antes disso, o arco não se sustenta sozinho. Você coloca a pedra-chave veio depois das outras pedras, só que depois que você desmonta a estrutura de suporte do arco, sem a pedra-chave, o arco cai. Então ela é fundamental, mas ela veio antes? Não. Mas ela é fundamental. Sem ela, nada mais pode ser feito depois. Então, o ponto-chave que o Pedro está trazendo aqui é o seguinte: qual categoria ou conceito é mais fundamental numa teoria? Então, os essencialistas vão trazer uma categoria, que é da essência, e o existencialismo vai trazer outra categoria, que é da existência. Isso mesmo. E como toda filosofia é uma nota de rodapé para Platão, a gente vai ter que se perguntar para Platão, por exemplo. Platão não é louco. Por que ele achava que a essência era tão importante? Bom, o primeiro problema do Platão, olhando para a existência, é que a existência é completamente arbitrária, contingente. Coisas existem e não existem por qualquer motivo que seja, aleatório. Não tem muito uma questão superior ali. Inclusive, coisas como, por exemplo, o Belo, que está contido na Pampam, esposa de Rodrigo, ele pode se desfazer repentinamente quando a Pampam atravessar a rua para comprar um pão na padaria e ela for atropelada. Então a beleza que existe nela vai se desfazer. Então por isso que ele tem esse pé atrás com a existência e aí está mais interessado na essência, porque aqui o objetivo não é entender se existe beleza. Ele olha para Pompom, Platão olha para Pompom e fala: não, existe beleza, estou vendo ali. Mas entender o que é essa beleza que está na Pamela. É uma coisa que está nela, é uma coisa que a forma do rosto dela imita. Então, essa é a discussão. Não se algo é, mas como algo é. Se vocês quiserem trazer para um território mais da ciência, então o ponto da ciência também é, de certa maneira, essencialista. Por quê? A ciência busca uma lei fundamental de todas as coisas. Então, sei lá, a química procura as leis da química, a física as leis da física, a biologia as leis da biologia. Qual que é o objetivo comum delas? É entender como que as existências múltiplas funcionam sob aquele determinado lei fundamental ou regra fundamental. Então é por isso essencialista nesse aspecto. Exato. Então, não é entender no âmbito qualquer teórico abstrato definível. Então, aquela discussão da identidade pessoal que vocês estão acompanhando aí, a gente já viu 3 programas. É óbvio que existe uma identidade pessoal no Rodrigo, em mim, em você que está aí assistindo a gente. Só que a questão é, o que é essa identidade pessoal? Ela é alma? Ela é corpo? Quais são as implicações dela ser uma alma, ser um corpo, ser memória? Essa é a discussão da filosofia essencialista. Já no caso do existencialismo, nós temos uma virada. Então, tem uma frase famosa dos existencialistas que é: a existência precede a essência. Então, o que isso quer dizer? Que primeiro a coisa existe para depois ela se constituir enquanto uma essência.
Então, a essência se dá no processo e não no ponto de partida, como no caso dos essencialistas. Exatamente. Primeiro uma coisa existe, se desdobra, e aí depois, conforme ela existe, na forma que ela existe, a gente vai buscar definir ela. Só que aí quem são esses existencialistas que a gente está falando aqui, Rodrigo? Isso vai ser uma polêmica danada, porque tem duas figuras do século XIX que muita gente vai colocar, afiliar ao existencialismo ou como um precursor do existencialismo, que é o Nietzsche e o Kierkegaard. São os dois nomes mais difíceis de escrever da história da filosofia. Você tem uma noção, Kierkegaard, ouvinte, tem um risquinho no O e dois As, é uma loucura. E no caso, esses dois têm nas suas obras um pouco desse espírito, dessa concepção de que a existência vem antes da essência. E é por isso que eles vão aparecer aqui como precursores ou os primeiros existencialistas. Nietzsche, por exemplo, vai argumentar que o fundamento metafísico da moral, que a gente também pode usar Deus nessa equação, não faz sentido nenhum. É aquela ideia famosa do Deus está morto, né? Isso. E se isso é um fato, qual que é a questão então? Bom, certo e errado, ele é produto da nossa vontade. Ele não vem definido por Deus, então ele é produto da nossa vontade e da nossa capacidade de impor isso. E aí, por isso que ele está aí sendo filiado ao existencialismo, já que ele está explicando que as formas de vida elas são constituídas não por uma essência, dada como um tipo de alma, que vão determinar ali a sua consciência moral, o seu papel no universo, o seu papel na Terra. Então, como ele rompe com isso, você tem esse tipo de inversão entre essencialismo e existencialismo. Já o Kierkegaard, ele vai para uma abordagem completamente diferente. Ele é um filósofo teólogo cristão, então o ponto de partida dele é que Deus de fato existe. Mas aí como é que ele vai fazer essa migração para o existencialismo sem romper com essa base metafísica de Deus? Ele vai falar, olha, existem vários tipos diferentes de existência. Então, para você entender que tipo de vida você tem, você precisa primeiro ver qual é o sentido, né, dessa vida. Você vai ter que olhar que tipo de vida você vive e isso vai te ajudar a entender o sentido da sua existência. E aí ele vai até caracterizar os tipos diferentes de existência. Existência estética, ética, religiosa. A gente mencionou um pouco disso no programa que teve sobre Kierkegaard. Confere lá se você quiser. E aí, mesmo um sendo ateu, o Nietzsche, e o outro religioso, o Kierkegaard, a gente tem visões muito diferentes, mas ambos concordam nessa noção de que a existência é uma categoria primária, primeira, da compreensão da realidade, e não é a essência que vai determinar como as coisas vão vir a ser, né? Aí, com a virada do século XX, amadurece essa noção e começam a aparecer os primeiros existencialistas, assim, que tomam o nome para si. Então são eles: Heidegger, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, Karl Jasper, Emmanuel Levinas e muitos outros aí que são menos importantes ou que não tiveram tanto enfoque na nossa formação que a gente não conhece, que jogam nesse time do existencialismo. E tal qual lá no debate do século XIX de Deus existe, Deus não existe, cada um desses existencialistas tinha uma forma divergente de entender as coisas, de ver a situação. Então a gente pode dizer que existencialismo, com E maiúsculo, não é uma parada, assim, nosso projeto aqui nesse programa, Rodrigo, é meio infrutífero. A gente está falando de existencialismos. Na real, né? Quando você fala de idealismo, também não tem idealismo. Também não tem nada a ver. Racionalismo, tem racionalismo. Exatamente. Não existe nenhuma corrente filosófica que é unitária, né? O conceito é uma escada, né? É um degrau da escada. Você sobe nele e depois você vai subindo além. Vai migrando. E assim, se vocês quiserem ir mais longe ainda, você tem lá o Merleau-Ponty, lá na frente, século XX, bem mais para cá, que vai ter influência nos pessoal da corporidade. Essa é uma tradição longa e de muitos autores. E aí o existencialismo, a gente pode dizer, está tentando responder a questão do sentido. O Russell, esse daqui não é o com R, é o com H. Russell, né? Na verdade. Assim, tecnicamente tem um R ali, né? No meio ali. Mas isso não é o RU. Então, acho que a pronúncia certa é Russell esse e Russell, o com R. O que para mim também não faz sentido, porque esse daqui parece muito mais um R forte. Russell. Mas ok, é isso aí, coisas da língua alemã. Então, o Russell, ele não é um existencialista, mas ele foi muito importante para o debate sobre o existencialismo, porque ele vai colocar esse problema do sentido. Então, o problema do sentido vai aparecer, e o problema do sentido vai ser muito importante para o movimento existencialista como um todo. E aí esse problema do sentido ele pode se desdobrar em dois caminhos. O que significa algo ter sentido? Essa é uma questão. E o que é uma vida sem sentido? Essa é outra questão.
Então, o existencialismo ele vai diferente de outras escolas de pensamento, que esse problema pode até aparecer, mas ele não é um problema fundamental e fundante, definidor do ser humano. Ele vai enfrentar esse problema de frente. Então, a nossa existência como fundamento da nossa compreensão do que é o ser humano, do que é a vida, do que é a ontologia, do que é tudo. Esse aí, existindo inautenticamente, falando para vocês, é Rodrigo R. de Carvalho. Eu sou Pedro Cortá e começa mais um Não Precisa Copiar sobre existencialismo. Esse programa ele é apoiado por Sabiá Registros de Marca. Rodrigo R. de Carvalho, se você tem um projetinho, um empreendimento seu e você quer proteger a sua marca para que ela não deixe de existir, caso alguém queira copiar ela, roubar ela de você, como você pode proceder? Deixar de existir até que é bom, né? O problema é você ter uma crise de personalidade na marca, crise existencial da marca, alguém roubar a sua existência da marca. Então, para se proteger, você vai contatar o Sabiá Registro de Marcas. Eles vão fazer todo o processo, vocês vão pagar um boleto, escrever um documento falando que eles têm livre e espontânea poderes para registrar sua marca e acabou. Você vai ficar tranquilo igual eu e o Pedro aqui, ó, praticamente de pijaminha, gravando o episódio, porque tem alguém lá resolvendo esse problema para nós. Isso aí. E usem o nosso cupom NPC10. Vocês conseguem 10% de desconto. Entre em contato com eles aí no link aí de baixo. Então, como o Rodrigo já antecipou lá atrás, o Sartre é o capitão da nossa jornada aqui hoje. Para quem não conhece, né, ele foi um filósofo francês que escreveu várias obras e romances também. Ele teve até um professor nosso, qual foi? Até esqueci agora, que zoou falando que, coitado, ele não conseguiu ser tão grande quanto... Qual que era o maior filósofo do período? Esqueci. E nem tão grande quanto o Camus, que era a maior literatura do período. Então ele ficou ali na meia boca entre o grande filósofo e o grande literário. O pessoal do Sartre não vai gostar dessa fala minha. E ele foi também... Não é sua, é do nosso professor. Quem será que foi? Não sei. Não me lembro também. E ele também se converteu depois ao marxismo. Algumas pessoas dizem que ele teve uma participação política forte, que não se converteu, mas que se aproximou. Então é uma figura bastante complexa, bastante curiosa. Além desses livros de literatura e da atuação política aí que o Rodrigo mencionou, ele escreveu também obras fundamentais do existencialismo, como O Ser e o Nada, e o que a gente está usando aqui como referência hoje, que é o existencialismo é um humanismo, que vai ser o nosso norte. Ele viveu no século XX, então viu a Segunda Guerra Mundial, a ocupação nazista da França, o avançado comunismo no leste, e também viveu aquele período de ebulição ali da Revolução Cultural de 68. Esse texto aqui, que foi inicialmente uma conferência e depois foi transformado num ensaio bem curto até. Então, se você tiver interesse em ler realmente um texto de filosofia, você pode começar por aí. Apesar do Sartre ser um opositor, né, do essencialismo do Platão, ele vai criar sua própria apologia ao existencialismo, né, fazendo a sua defesa, a princípio querendo responder a duas acusações que o existencialismo sofria de seus opositores. É uma acusação a menos que o Sócrates, Rodrigo, então já tá ficando bom já para ele. Ficou mais fácil para ele, né? E aí, Pedro, ele tá se defendendo também dos sofistas como é que era o nome dos sofistas que acusavam Sócrates? Sócrates, Meleto... tinha com A. Alguma coisa assim. Amaanto. Amianto, não. Alguma coisa próxima disso. Não, ele tá se defendendo de você e do Fagner, Rodrigo. Nós dois, coitado do Sartre. Os menores estão atacando ele. Tenho certeza que você está qualificada para atacar o pobre Sartre. Exatamente. Vocês são existentes que representam a ideia do comunismo e da Igreja Católica, que eram os críticos do Sartre lá na época dele. Você tinha uma opção de Marx, você tinha uma opção de Santo Agostinho, e você escolheu eu e Fagner. O Santo Agostinho e o Marx já não existem mais, né? Eles deixaram de existir. Então, isso aí vai fazer de você o grande existencialista do Não Precisa Copiar. É isso, eu tenho um comunista... Durante a duração desse programa apenas. Não me responsabilizo depois que acabar. Entendi. Você não vai ter uma... Claro também, né? Não é uma questão essencial, né? Você não é essencialmente existencialista. Estou existindo aqui existencialista. Entendi. Então, fala logo aí, quais são as acusações? A primeira acusação, Rodrigo, é que o existencialismo ele incita nas pessoas um quietismo do desespero. E o que é esse quietismo, Rodrigo? Você é instilado na sua existência a compreensão de que nada faz sentido, então um certo niilismo de acordo com esses acusadores. E se nada faz sentido em última análise, para que eu vou fazer algo? Para que eu vou
me importar e agir no mundo tentando mudar alguma coisa. É melhor eu ficar nessa inércia, deixar para lá, desistir e ficar ali calminho, na filosofia contemplativa, não pensar em impactar o mundo, porque não tem nada que eu possa fazer. Eu imagino que essa seja a acusação do comunismo, né? Anestesiar as massas e dizer que a coisa é desse jeito mesmo, não tem sentido mesmo. Isso, é do comunismo. O Sartre está reagindo aqui especificamente ao comunismo francês, né? A forma que na França o comunismo tomou. Mas seria de se perguntar o seguinte: será que, tendo em vista que não tem sentido a vida, qualquer ativismo político não perde um pouco a motivação, o sentido, a ênfase, a possibilidade de transformação da realidade? Então essa seria uma crítica possível, né, ao existencialismo do ponto de vista comunismo de maneira geral. Realmente, se a resposta para a questão do sentido não é afirmativa, não faz sentido. Isso me lembra um pouco, Rodrigo, aqueles vídeos da senhorita Bira, que o Fred reagiu, o Jones reagiu, que ela paga assim, meio que um pessimismo, que ela meio que chega à conclusão que vencer é impossível. Vencer contra o avanço dos cortes e da destruição dos direitos e das opressões é impossível. Luta pelo Então, poder é meio que impossível, disputa de poder é impossível. tudo é impossível. É o Disputa de sistema poder, fechado. É o eleição, famoso ganhar sistema fechado. eleição é derrota também. E aí dá essa sensação desse pessimismo, né? E aí você vê o vídeo do Jones, que é um cara comunista, e do Fred, que é um cara trabalhista. E a proposta deles é a seguinte: olha só, a gente tem que organizar, a gente tem que fazer alguma coisa. É, ser difícil não quer dizer que seja impossível. Aí eles lançam exemplos de lugares que têm se conquistado coisas sim para os trabalhadores, para as pessoas politicamente, mesmo com sabotagem de outras potências e tal. Então, você Gustavo veja. Petro, né, é sempre exemplo, Gustavo Petro da Colômbia, que tem conseguido fazer Exatamente. contra o Então, imperialismo. quando você tem uma ideia, no caso do Jones, instaurar a Revolução Comunista, no caso do Fred, disputar as eleições, construir uma base, militância, politizar o debate. Quando você tem um caminho, né? Você tem um caminho que, para ser um caminho, ele tem que estar te dizendo que você vai chegar em algum lugar. Você tem essa atitude mais otimista. Já a posição do senhor Itabira, a gente poderia entender que é uma forma disso daqui. É um não, e dentro desse não, o que você vai fazer? Exatamente. Algum tipo de resignação, né, dentro desse niilismo fechado, digamos assim. Tá, mas você falou uma crítica. Qual é a outra crítica? A outra crítica, Rodrigo, vem dos cristãos. E os cristãos, É o especialmente Fagner. os católicos, né, Fagner, por isso que o Fagner representa aqui, ele aponta o seguinte, que o existencialismo chafurda pela sua falta de valores a priori, ele chafurda e rasteja naquilo que tem de pior da raça humana. Ele está ali vendo o ser humano degradado e achando que aquilo ali é o que tem para hoje. E ele ignora as formas superiores de ser que o ser humano pode alcançar. Então, o existencialismo é um humanismo, é uma tentativa de responder a essas duas acusações. Primeira acusação, que ele fecha o cenário político da transformação, porque tira o sentido da vida, o sentido da luta. E segundo, que ele reforça o que tem de pior do ser humano, tendo visto que jogou fora a concepção de essência, de alma, de essa parte, digamos assim, boa, né, do ser humano. Exatamente. E o ponto de partida dessa explicação, que vai tentar responder essas críticas, é a subjetividade pura. Então, se ele falou de subjetividade, já veio na minha mente aqui o grande exódia dos céticos modernos, né, e da subjetividade, René Descartes. Então, provavelmente ele vai começar Exatamente. no grande René. É verdade? Isso. Isso mesmo. Segundo esse monstro sagrado, Descartes, o primeiro dado claro e distinto que nós temos, que não pode ser colocado em dúvida de maneira alguma, é a evidência pura e direta de nós mesmos. Eu penso, eu existo. Cogito ergo sum. O famoso cogito do Descartes, né? A primeira ideia clara e Isso. distinta. O telefone sem fio da cultura humana transformou essa frase, que está lá nas meditações, naquela famosa frase que mais chance dos alunos do ensino médio verem, do pessoal que não é estudante de filosofia ver, que é o eu penso, logo existo, como se fosse uma espécie de argumentozinho. Mas lá no texto original aparece assim, igual o Rodrigo falou, como um dado, simplesmente, não é um argumento. Senão você poderia dizer que é um argumento circular. É um dado, é uma evidência. Mas peraí. Você tá querendo me dizer, então, que se eu pensar com força, a minha ideia vai formar um fato? É isso que você tá me dizendo? As ideias têm poder. É o Não, segredo. não é o segredo. É o contrário, na verdade. Você pode colocar em dúvida tudo ao seu redor.
Eu posso olhar assim para esse microfone aqui na minha frente que eu tô vendo e imaginar que eu tô preso na Matrix. Você já viu Matrix, você sabe que isso é uma possibilidade lógica, não tô dizendo que tá acontecendo. Tem entrevista aí de gente famosa falando se nós estamos numa simulação, ou eu posso estar num genjutsu do Naruto. Então, imaginar que a realidade ao seu redor não existe como você está vendo é uma possibilidade lógica. Você consegue imaginar isso. Então, quer dizer que seja esse o fato. Mas você consegue imaginar. Agora, quando você tenta duvidar de si mesmo, você não consegue. É uma impossibilidade duvidar de si mesmo. Então, olha só que interessante. Eu estou na Matrix, beleza. O mundo ao meu redor, esse copo d'água que eu estou bebendo, é uma injeção que está enfiada direto na minha veia e que está me alimentando com os nutrientes e a hidratação que eu preciso. Só que eu existo. Posso não existir como esse gordinho barbudo de camisa pêssego aqui que você está interagindo, Rodrigo. Mas eu existo. Ah, eu estou preso num genjutsu vivendo um mundo de felicidade enquanto o Madara controla a realidade. Perfeito. Então, tudo que eu estou vivendo, a minha vida, minhas alegrias, não existe. Mas eu existo enquanto alvo dessa ilusão. Então, é o contrário. Não é que eu vou mentalizar vai acontecer, é que eu posso duvidar de tudo, menos de uma única coisa, que sou eu mesmo. Isso me lembra até o processo, né, o caminho que o Descartes faz, né? Primeiro duvida dos sentidos, duvida da matemática, duvida da consciência, mas aí qual que é a grande questão? Mesmo se tudo isso estiver errado e eu esteja me enganando ou sendo enganado, eu existo. Né? Esse primeiro dado é impossível. Então, eu posso não saber nada sobre a natureza da minha existência, mas eu sei que eu existo. E não sei nem de que forma eu existo, só sei que existo. Porque se eu não existisse, eu não estava aqui falando isso, eu não estava sendo enganado, eu não estava interagindo, então não existiria essa conversa se eu não existisse. Então esse será o ponto de partida de todo o meu conhecimento das outras coisas. Essa primeira verdade, por isso o racionalismo é dedutiva, deduzir a primeira e daí eu vou deduzir as outras. E essa é a virada brusca que a filosofia moderna dá. A partir da subjetividade pura, você vai conseguir estabelecer conhecimentos sobre si mesmo, sobre como você entende a realidade, e os existencialistas vão estar dentro desse balaio aí, só que eles vão expandir essa subjetividade pura para colocar a questão do não só a subjetividade fundo do conhecimento, mas a subjetividade conforme ela acontece, ela existe, ela também funda o conhecimento e a compreensão. Essa radicalização que o Pedro está chamando a atenção é que tudo vai ser construído a partir do sujeito e não só o conhecimento. Né? Nos primeiros teóricos da subjetividade, inclusive essa é a nossa corrente que a gente estuda na filosofia, né, Pedro? A corrente do nosso mestrado é teorias da subjetividade. Então, essa corrente da teoria da subjetividade, ela vai se radicalizando. Primeiro, você tem um mundo objetivo, mas esse mundo só é capturado pela sua subjetividade, então tem uma interação entre objetividade e subjetividade, Kant, Descartes, muitos outros, e depois você vai abandonar a objetividade e vai falar, não, tudo é interpretação da subjetividade. E é aí que a gente vai chegar no existencialismo, né? Essa radicalização. E é basicamente isso, né? Subjetivo é o que está dentro da minha consciência, objetivo é o que está fora. Então eu sou subjetivo de mim mesmo, né? Eu me compreendo como um ser subjetivo, mas o Rodrigo, que é subjetivo para ele mesmo, eu vejo como objeto, que ele está fora da minha consciência. Então, de novo, em síntese, a subjetividade é uma evidência, né? Nós somos seres pensantes, nós somos seres que compreendem o mundo, que agem no mundo, que sentem e sofrem no mundo. Esse dado existencial é o dado primeiro da exploração humana, e a partir deste dado existencial primeiro é que eu vou definir o projeto do que o ser humano pode compreender, de como ele se coloca no mundo, de que estruturas da realidade como ele vai interagir com as estruturas da realidade, por aí vai. Por isso, Sartre vai definir o seu projeto da seguinte maneira, aspas do Sartre. É que entendemos por existencialismo uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda a verdade e toda a ação indicam um meio e uma subjetividade humana. Então, tá aí, né, nessa citação feita de maneira curiosa. O título da conferência faz sentido agora, né? Se o centro de tudo é a subjetividade humana, então o existencialismo é um humanismo. Para poder explicar melhor a diferença do essencialismo do humanismo, ele vai trazer o exemplo do corta-papel. O que é um corta-papel? Porra, é essa? É uma tesoura, é um estilete. Não, sabe a guilhotina que tem em escola que corta assim? Falou em francês, falou em guilhotina, isso aí não é legal, não. Guilhotina na França é para cortar a cabeça de governante. Então lá chama corta-papel, aqui no Brasil chama guilhotina porque a gente não corta a cabeça de ninguém. Então imagina que você tem uma guilhotina.
Ela é um objeto, ela foi produzido por alguém e ela tem um propósito definido. E apesar de você conseguir usar esse objeto para fazer outras coisas, né, para cortar outras coisas, a sua função originária é cortar papel. Agora eu estou imaginando a guilhotina da Revolução Francesa cortando a pilha de livro didático, que não usa mais. Mesmo com essa confusão dos homônimos, a gente consegue tranquilamente entender o que é uma guilhotina e para que ela serve. Então, se eu quiser produzir uma guilhotina, eu sei que caminho, né? Qual receita eu devo seguir. Ela tem que ter uma superfície, tem que ter uma lâmina, tem que ter um negócio prendendo a lâmina. Mas quando eu olho para o ser humano, não é simples de resolver igual a guilhotina. Qual que é o propósito do ser humano? Qual que é o nosso cortar papel? Olhando para a forma que as pessoas existem, né, não podemos falar a forma essencial das pessoas mais, o Sartre vai apontar que não fica claro se temos propósito específico. Mas fica evidente que o propósito que nós temos são aqueles que nós mesmos elegemos para nós. Então, seria mais ou menos assim. Por isso, a existência precede a essência. Então, porque o Rodrigo tem que descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo de vida, de que maneira ele quer existir neste mundo. Somente a partir daí nós vamos poder falar em construção de essência e não em definição de essência. Se você gostou do nosso vídeo, você tem que primeiro ver os nossos outros vídeos. Vai sair mais 2 episódios desse aqui. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já saiu os 2 episódios. Então vá conferir os 2 episódios. Deve aparecer aí os 2 episódios. E é isso, né, Pedro? Mais alguma coisa? Você que é o existencialista do grupo. Deixa essa curtida aí pra gente, comenta. Se você gostou de existencialismo, fala bem, critica a nossa leitura do Sartre. Se você odeia existencialismo, xinga a gente, se xinga o Sartre. Você é dos O meus. importante é comentar. É isso aí. Um abraço!